pessoal, boa tarde novamente. Para quem ainda não tinha falado, nós já temos um bom número, mas nós vamos aguardar mais 5 minutinhos para realmente iniciar aí o nosso webinar, tá bom? O que vocês estão vendo? Não está com a câmera ligada, não. Deixa eu falar uma coisa. Eu quero olhar para as pessoas também. Olá, gente. Boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo bem? Jeane, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Tá ótimo. Então, eu quero dar boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Nardi, formado em Direito, MBA em Administração de Empresas pela GB, especialista em processamento de produtos para a saúde pela Universidade La Catalunha, diretor executivo da FAME Tecnologia Médica, e como moderador do evento de hoje, eu quero dar as boas-vindas a todos para o nosso segundo webinar da FAME Treinamentos. O intuito de levar a educação permanente para todos os profissionais que trabalham no processamento de produtos para a saúde. Essa série de encontros fará parte de um conjunto de palestras ministradas sempre por um profissional da área, com experiência e capacitação para levar o que existe de mais moderno em boas práticas e normas legais, bem como evidências científicas para discussão com vocês, nossos convidados do setor, com o objetivo maior de trocarmos experiências e melhorarmos a prática no reprocessamento de dispositivos médicos. Nossa convidada, como palestrante para a apresentação de hoje, é a enfermeira professora doutora Jeane Aparecida Gonzalez Bronzatti, doutora em Ciências pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, mestre em Enfermagem, MBA em Gestão e Economia em Saúde, entre outras qualificações, e que carrega em seu currículo mais de 25 anos de prática em CME. Nessa tarde, faremos a apresentação do tema Preparo e Embalagem. E após a apresentação, serão respondidas as perguntas enviadas pelos participantes, as quais podem ser enviadas a qualquer tempo durante a apresentação. Agradeço a doutora Jeane pela participação, a quem passo agora a palavra. Por favor, Jeane. Já vou compartilhar minha tela com vocês enquanto eu vou falando. Tá ok? Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade que a FAME está nos proporcionando, realizando este webinar para discutirmos o preparo dos produtos para a saúde e embalagens, tá? Muito obrigado por nos prestigiarem, né, com a presença de vocês. E hoje nós teremos uma dinâmica um pouquinho diferente do webinar, do último webinar que nós fizemos, porque nós vamos solicitar durante a apresentação a participação de vocês, tá? Então, durante as aulas serão feitas algumas perguntas,
né? E na pergunta vai ter um QR Code e vai ter um código também para que vocês possam acessar a plataforma Mente e que vocês possam responder a pergunta. E assim que nós vamos dar um tempo para vocês responderem essa pergunta, é rapidinho, 1 minuto e meio mais ou menos. O Nilson vai compartilhar a tela dele dentro da plataforma Mente, mostrando quais foram as pessoas que votaram, né? A quantidade de pessoas que votaram. Então, hoje nós vamos estar falando sobre preparo e embalagens, podendo analisar e discutir essas etapas de preparo durante e de empacotamento dos produtos para a saúde na fase de processamento, né? E nós já começamos assim, dando as boas-vindas, o boa tarde, já fazendo a primeira pergunta, que é para a gente ir se aquecendo aí na aula, tá? Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: se no centro de materiais de esterilização que vocês atuam, tem algum indicador de qualidade para acompanhar os eventos adversos decorrentes de não conformidades durante o preparo? Então, ou vocês direcionam o celular para fazer a leitura do QR Code, ou então vocês acessam o site www.mente.com e insira o código 279698 para essa pergunta, tá? Vocês terão 1 minuto para vocês estarem respondendo, tá? Eu vou tirar o compartilhamento da minha tela e o Nilson vai compartilhar a tela dele, que está na plataforma do Mente. Então, agora são 16h48 e eu vou... E aí, vocês estão vendo aí que vocês já estão acompanhando a votação de vocês, tá? Então, de todos os participantes, 63% responderam que sim e 44%, peraí, deixa eu ver aqui, a tela aqui do Nilson tem uma barra, isso, Nilson. Então, 56% responderam que sim até o momento, 44% responderam que não, tá? E nós já estamos finalizando aí o nosso 1 minutinho, tá? Então, como parou a votação, eu vou pedir para o Nilson tirar o compartilhamento dele para que eu possa compartilhar a minha tela. Bom, então vamos começar a falar sobre o assunto e durante a minha apresentação eu vou estar mostrando para vocês que muitas vezes tudo aquilo que nós fazemos, né, as nossas atividades dentro da área de preparo, ela pode impactar na assistência ao paciente, ela pode trazer riscos para o paciente e causar alguns eventos adversos. O Centro de Materiais de Esterilização, então, por definição, em termos de atividade e estrutura física, ele é dividido em área de limpeza, área de preparo e área de preparo e esterilização e área de armazenamento, né? Então, isto é o que determina a nossa RDC 50 e a nossa RDC 15, que é a resolução mais atual que nós temos. Então, quando nós falamos de preparo e embalagem no processamento de produtos para a saúde, é importante nós termos em mente que a área de preparo é uma área limpa do Centro de Materiais de Esterilização, onde são executados os processos de inspeção, conferência e embalagem dos produtos para a saúde. Nós temos que ter em mente também que quando nós finalizamos o processo de limpeza dos instrumentais cirúrgicos, nós transferimos ele para a área de preparo, né, aonde eles serão secos, aonde eles serão inspecionados quanto à limpeza, quanto à funcionalidade, quanto à sua integridade,
E é muito importante nós sabermos que esta etapa ela é extremamente crítica, pois a gente sabe que é a última vez que nós vamos poder manusear esses instrumentais cirúrgicos antes deles serem esterilizados e depois encaminhados para o usuário, né? Então, qualquer erro de montagem, qualquer falha na inspeção com relação à limpeza, qualquer não conformidade neste momento, ela pode gerar eventos adversos num procedimento cirúrgico ou numa assistência direta ao paciente, tá? Então, esta área nós temos que, ao contrário do que a gente observa nos centros de materiais, que ela é considerada mais uma área física, onde eu tenho que fazer essas atividades, além de eu fazer essas atividades, eu tenho que cuidar muito bem da infraestrutura que eu tenho dentro dessa central de materiais e esterilização, tá? Então, muitos trabalhos, artigos científicos são publicados falando sobre os incidentes relacionados a equipamentos na sala de cirurgia, né? Então, este artigo científico, ele fala que os incidentes relacionados a equipamentos, e quando ele fala equipamentos, ele fala instrumentos cirúrgicos na sala de cirurgia, é um fenômeno muito comum e que ocorre em até 15,9% dos procedimentos cirúrgicos, e que esses incidentes resultam em trabalho extra, prejudicando a continuidade do processo cirúrgico. Então, o que esse artigo científico traz, ele não traz nenhuma novidade, né? Na realidade, estes autores, o que eles buscaram? Eles buscaram uma ferramenta e por 4 semanas, que é a mesma coisa que um mês, eles procuraram avaliar quais eram os incidentes que aconteciam dentro das salas de cirurgia e o que isso acarretava em termos de atraso no procedimento cirúrgico propriamente dito. Então, esses autores chegaram à conclusão, dentro desses 30 dias, que 46% dos incidentes envolveu instrumentos cirúrgicos, 28% outros dispositivos médicos, 68% desses incidentes que ocorreram durante o procedimento cirúrgico, 32% durante a fase preparatória. E neste trabalho, nesta investigação, não houve relatos de danos físicos diretos, mas houve relatos de danos físicos, de danos indiretos, né, que é com relação ao tempo de anestesia prolongada. Ou seja, mesmo não tendo um dano visível e direto ali no momento, sabe-se que prolongar o tempo de anestesia de um paciente desnecessariamente, né, pode levar esse paciente a ter alguma complicação clínica no pós-operatório ou até cirúrgica, certo? 10% dos incidentes levaram um atraso de mais de 15 minutos, né? E por esses incidentes, né, chegaram à conclusão que envolvia, né, quando verificaram a causa raiz, grande parte dependia de decisões de gerenciamento, como, por exemplo, falta de um inventário insuficiente, falta de planejamento cirúrgico. Então, assim, o que esses autores trazem não é novidade para quem atua no dia a dia dentro de um centro de materiais e esterilização, porque sabe que esses dados são reais, a gente só não mede dentro das nossas instituições de saúde. Mas quantas vezes um enfermeiro ele é chamado para ir na sala para resolver problemas relacionados ao equipamento? Uma hora o equipamento não funciona, outra hora a ótica está embaçada, o cautério não funciona, o cautério, o sistema de revestimento do cautério está quebrado, está danificado. Então, assim, N problemas acontecem, e neste momento que acontece, que o enfermeiro vai até a sala, muitas vezes a cirurgia está parada. Isso se o material não estiver com sujidade residual, que depender de um novo processamento. Porque aí sim o tempo cirúrgico e tempo anestésico será extremamente estendido.
Neste outro artigo científico, é um artigo de 2019, ele é um artigo chinês, foi uma análise realizada de janeiro a agosto de 2016, onde os autores analisaram 33.839 pacotes preparados pelo Centro de Materiais. E destes, 398, que é 1%, 1,18% dos 33 mil, foram identificados falhas. E aí, os autores vêm trazendo o seguinte, que nós temos buscado incessantemente a melhoria da qualidade cirúrgica, né? E cada vez que nós temos grandes complicações em procedimentos cirúrgicos, a gente aumenta os índices de morbimortalidade. E também tem uma coisa, cada vez que nós verificamos que tem grandes complicações, a gente cria um checklist. Para quê? Na tentativa de nós melhorarmos a segurança do paciente, de nós minimizarmos os eventos adversos, né? Então, a qualidade dos resultados cirúrgicos, ela pode ser influenciada por diversos fatores. Então, um dos fatores é com relação à competência da equipe cirúrgica. E quando a gente fala competência da equipe cirúrgica, nós não estamos falando só do cirurgião, do assistente, do instrumentador e do anestesista. Nós estamos falando também do circulante de sala, dos enfermeiros de SO, dos enfermeiros da central de materiais, né? Então, se nós não tivermos competência no processamento de produtos para a saúde, consequentemente, nós vamos impactar na qualidade da assistência cirúrgica. E nós estamos falando de segurança do paciente e cirurgia segura desde 2004 no mundo, né? E a gente ainda tem um índice extremamente elevado de problemas que ocorrem dentro das salas de cirurgia, acarretando danos para os pacientes. Então, esses autores, eles trouxeram quais foram os tipos de erros identificados durante o processamento, durante o uso decorrente do processamento dos instrumentos cirúrgicos. Então, eles trouxeram pacote incompleto, instrumental faltando, mau funcionamento dos instrumentos cirúrgicos, instrumento errado ou trocado, etiqueta de identificação incorreta, container com tampa incompatível, material de embalagem errado, sem identificação, contagem de instrumentais incorretas. Então, assim, só para nós avaliarmos todos os erros que tinham nesses 398 pacotes. E esse artigo, ele também não traz nada de novidade para quem trabalha em centro de materiais de esterilização, porque no nosso dia a dia, todos esses erros que eles encontram, nós temos basicamente inúmeras vezes no dia. E isso daqui nós estamos tratando do quê? Nós estamos tratando na área de preparo. Então, eu quero chamar a atenção de todos que estão nos assistindo com relação a essa questão de nós realmente estabelecermos protocolos dentro da área de preparo para que nós tenhamos a equipe preparada e treinada para evitar esses possíveis erros, né, na área de preparo. Quando nós falamos de problemas relacionados, nós sabemos, a área de preparo, nós sabemos que tem problemas potencialmente graves que podem surgir se um instrumental sujo for utilizado em um paciente. E essa imagem que eu trago para vocês são imagens reais, né? Então, eu trago aqui uma parte de uma cânula de lipoaspiração com resíduo orgânico dentro, tá? Com biofilme formado, que era uma cânula de lipoaspiração que estava sendo utilizado na rotina normal, tá? Essas arruelas é da parte interna de um perfurador, drill, desmontado, que estava com essa quantidade de matéria orgânica, né? As fotos que estão do lado direito do vídeo, da tela, são fotos da parte interna da empunhadura de uma cânula de lipoaspiração, mostrando aí a quantidade de biofilme formado. Então, nós sabemos que se esse material for utilizado,
né, num paciente com sujidade, nós vamos estar transferindo para eles micro-organismos e infecções, tanto virais que nem bacterianas, né? Agora, quando essa sujidade ela é percebida antes de ser utilizada no paciente, nós temos a opção de parar o procedimento, algumas vezes a opção de parar quando ainda não começou o procedimento. E se nós não tivermos um outro instrumental para substituir, nós paramos e levamos para o centro de materiais para processar novamente. E dependendo desse tempo de processamento, a gente tem que saber que essa anestesia vai ser prolongada por 1 hora, 1 hora e meia, né? Quando nós temos a possibilidade de substituir esses instrumentos, nós vamos lá e substituímos, e a cirurgia, se atrasar, é 5 ou 10 minutos no máximo. Mas quantas vezes nos falta, nós não temos a oportunidade de substituir? Basta ver quando nós falamos de material consignado de ortopedia, que normalmente não é do hospital, o material, quando ele apresenta sujidade na mesa cirúrgica, os instrumentadores mesmo referem que eles fazem, eles tiram e usam no paciente. Olha a gravidade de uma declaração dessa, porque quando eu utilizo um material com resíduo orgânico, eu posso estar transferindo um vírus de hepatite C, um vírus de hepatite B, eu posso estar transferindo um vírus do HIV, enfim, uma série de micro-organismos fora as bactérias que eu estou levando para esse paciente, né? E quando eu ofereço um material quebrado, um material que está com a sua integridade ameaçada, e isso é outro fato que é muito comum dentro dos centros cirúrgicos, eu também coloco esse paciente em risco. Primeiro, do fragmento desse instrumental fica dentro da cavidade, se quebrar dentro da cavidade do paciente. E, por outro lado, que nessas trincas, nessas frestas, nesses pitchings que esses instrumentais apresentam, são internamente, quando você busca analisar por microscopia eletrônica, são verdadeiras crateras que conseguem armazenar uma grande quantidade de micro-organismo e proteger esses micro-organismos dos agentes esterilizantes. Portanto, é imperativo que os protocolos de inspeção, montagem, funcionalidade, de embalagem sejam rigorosamente seguidos por todos, né? Nós precisamos, né, ter profissionais atentos, profissionais concentrados, profissionais comprometidos, né, com a função que eles exercem dentro da área de preparo e considerar efetivamente o treinamento e a seriedade no trabalho que nós realizamos ali, tá? É importante também que os profissionais que atuam em centro de materiais e esterilização entendam a configuração da área física onde ele trabalha, para que ele consiga compreender a importância de se seguir o fluxo unidirecional das pessoas e dos materiais, né, para se trabalhar com segurança, não só do profissional, mas também do próprio paciente, e para que nós possamos também ser eficazes na atividade que nós realizamos. Quando nós falamos da área do Centro de Materiais e Esterilização, estamos tratando da área de preparo, o ambiente físico, ele influencia muito na qualidade da atividade desenvolvida ali, tá? Então, primeiro, eu já falei lá no primeiro slide que a área de preparo é uma área limpa. Ela não só é considerada, mas como ela tem que ser muito bem limpa, tá? Então, nós precisamos ter a área física do Centro de Materiais e Esterilização higienizada várias vezes no dia, assim como as bancadas serem higienizadas várias vezes no dia. É importante que a gente mantenha nessa área um controle de emissão de particulados. Por quê? Porque nós sempre ouvimos dizer que micro-organismos
eles são transferidos de uma superfície para outra pelas nossas mãos, né? Mas nós também, os micro-organismos também são transferidos por meio de particulados. Então, quem trabalha na área de preparo, a gente precisa ter, faz parte desse controle de emissão de particulados, ter um uniforme privativo que não solte muitas partículas, ter campos ou embalagens flexíveis que não desprendam partículas, porque os micro-organismos se depositam sobre esse particulado ele se movimenta de acordo com o movimento de ar-condicionado e o movimento dos próprios profissionais, e é onde eles vão e se depositam sobre os instrumentais cirúrgicos que serão utilizados no procedimento cirúrgico ou em qualquer outra processo assistencial. Dentro dessa área também é de extrema importância o controle da higienização das mãos. Então, sempre nas áreas de preparo, o pessoal priorizou muito mais o uso de luvas, né, do que a higienização das mãos. Hoje já existem trabalhos científicos, tem uma tese de doutorado da professora Camila Quartim, que ela traz, dentro da tese dela, os riscos do excesso de uso da luva de látex, a luva de procedimento de látex, no preparo de produtos para a saúde. Por quê? Porque a luva de látex, ela solta proteína do látex. E quando eu manuseio os instrumentais, com luva, essa proteína, ela fica aderida ao instrumental. Então, hoje nós temos uma grande quantidade de pacientes que têm alergia a látex. Dependendo da quantidade de proteína carreada durante o procedimento cirúrgico, esse paciente pode desenvolver aí um choque, né? Então, hoje prioriza-se a higienização das mãos, né? Esse momento da pandemia de Covid fez com que toda a população, inclusive os profissionais, intensificasse a higienização das mãos. Então, esse já é um aspecto positivo dessa pandemia. Então, uma higienização frequente das mãos. E também faz parte dessa área a educação permanente desses profissionais. Então, a educação permanente em relação a tudo. Higienização de ambiente, higienização de bancada, higienização das mãos, até o movimento que os profissionais fazem dentro da área de preparo é importante, né? Movimentos de vai e vem de porta, pessoas correndo, tudo isso agita mais o ar ambiente e movimenta mais as partículas presentes no ambiente, aumentando assim o risco dessas partículas se depositarem sobre o instrumental. Então, além desse treinamento do comportamental dos profissionais, é importante que eles sejam treinados e conheçam todos os instrumentos cirúrgicos, tá? Que eles conheçam aonde esses instrumentos cirúrgicos, esses instrumentos são alocados em cada kit, em cada set, em cada conjunto, para evitar aquilo que eu apresentei naquele artigo científico, produtos errados dentro da caixa errada, né? Que isso vai causar problemas durante o procedimento cirúrgico, que eles sejam treinados com relação aos procedimentos operacionais padrão de montagem e embalagem dos materiais. Então, não é porque o profissional ele foi contratado para trabalhar na área de preparo ou na central de materiais, ele recebeu o primeiro treinamento, e aí nós julgamos que quanto mais tempo ele ficar mais treinado ele está. Não, o treinamento, mesmo sendo inicial, ele tem que ser repetido. Por quê? Porque a gente acaba esquecendo, a nossa memória nos trai muitas vezes por mais treinados que a gente está. Então, nós precisamos estar relembrando e retreinando, né? Fazendo repescagem dos profissionais que atuam aí na área de preparo. Bem, uma outra coisa é com relação ao ar-condicionado. Então, tanto a RDC 50 quanto a RDC 15, elas nos trazem quais são as condições do ar-condicionado da área de preparo. Então, a AME, o Yashman, eles trazem que nós precisamos ter
a RDC 15, nós precisamos ter na área de preparo uma pressão positiva do ar-condicionado em relação às áreas adjacentes. Quais são as áreas adjacentes? A área de limpeza, corredores, tá? Secretarias. Por quê? Ela precisa ser positiva, né, em relação a essas áreas, né, menos limpa ou mais contaminadas do que a área de preparo, e ela precisa ter uma pressão negativa menor em relação à área de armazenamento de produtos estéreis, tá? Então, a RDC refere que ela precisa ter em torno de 18, ela deve fazer uma troca de 18 metros cúbicos de ar por hora por metro quadrado. Então, nós precisamos ter um ar-condicionado centralizado, com filtros, atendendo às normas, a NBR. Nós temos que ter esses filtros com periodicidade de manutenção e troca, tá? Esse ar-condicionado, ele precisa ter um fluxo e precisa ter retorno para que ele seja filtrado antes de voltar à área, né? Ele tem que ter, proporcionar, né, ter uma temperatura em torno de 20 a 24 graus centígrados, para proporcionar conforto térmico para os profissionais que aí atuam. E a pressão dessa área deve ser, em relação às áreas adjacentes, deve ser em torno de 2,5 pascais, tá? Então, é muito importante que nós cuidemos da área de preparo para que nós realmente não contaminemos os materiais que já foram limpos. Então, nós temos um investimento muito alto na área de limpeza. Então, quando o material passa para a área de preparo, nós temos que ter bastante cuidado para não aumentar a carga microbiana nesses materiais. Muito bem, então agora nós vamos iniciar falando propriamente do preparo dos produtos para a saúde, tá? Então, o que a RDC 15 da Anvisa, ela fala com relação à área de preparo? Ela começa falando que na área de preparo é onde nós fazemos a inspeção, a organização e o acondicionamento dos produtos para a saúde, certo? No artigo 76 da RDC, ela vem falando, né, que a limpeza dos instrumentos, dos produtos para a saúde, seja manual ou automatizada, deve ser avaliada por meio de inspeção visual com o auxílio de lentes intensificadoras de imagem, de no mínimo 8 vezes de aumento, complementada, quando indicado, por testes químicos disponíveis no mercado, tá? Então, ou seja, eu preciso inspecionar e eu preciso fazer testes químicos, né, que já comercialmente disponíveis para eu verificar se tem resíduo de proteína, se tem resíduo de hemoglobina, porque resíduo de gordura nós não temos esse tipo de teste no mercado. E nós devemos inspecionar visualmente esses instrumentais, tá? Então, nós temos a segunda pergunta e eu vou pedir para vocês responderem, né, que é super importante para a gente dar continuidade na aula. Então, na CME que você atua, as lentes intensificadoras têm um uso efetivo e rotineiro para inspecionar, né? Então, você tem o uso efetivo e rotineiro para inspecionar somente os instrumentais das caixas, somente os instrumentais avulso, a inspeção é realizada por amostragem, todos os instrumentais cirúrgicos que são alocados na caixas ou avulso são inspecionados, ou nenhuma das alternativas anteriores. Mas, pessoal, eu vou pedir para vocês serem verdadeiros, hein? Porque eu circulo em Central de Materiais e Esterilização. Nós teremos 1 minuto para responder. Eu vou minimizar a minha tela para que o Nilson possa compartilhar a tela do Mente. Ah, aqui, ó.
já tem 11%, somente os instrumentais cirúrgicos das caixas, 0% somente instrumentais avulsos, então instrumentais avulsos, todos os 50%, todos os instrumentais cirúrgicos que são alocados nas caixas ou avulsos, e eu não estou enxergando, 20% são inspecionados, sobe um pouquinho para mim, Nilson. 31% nenhuma das alternativas anteriores, né? E 15% são inspecionados. O Nilson precisa subir a tela dele um pouquinho, senão não consigo visualizar os 14% sobre o que é. 14% são todos os instrumentais. A inspeção é realizada por amostragem, tá? Então, nós já estamos terminando, todos já votaram? Muito bem, então vou compartilhar a minha tela com vocês novamente. Muito bem. Então, assim, a experiência que eu tenho de visitar e de trabalhar em centro de materiais de esterilização é que a grande maioria das centrais tem uma dinâmica extremamente intensa, geralmente tem um quadro de pessoal, né, recursos humanos extremamente reduzidos, e os profissionais, eles não são treinados para fazer inspeção utilizando lentes de aumento. Ainda são poucos os centros de materiais de esterilização que possuem a inspeção vinculada a uma tela de computador, que auxiliaria muito na dinâmica do centro de materiais de esterilização. E o que a gente observa de mais comum é que as lentes intensificadoras, geralmente elas estão na bancada, encolhidinha, num cantinho, muitas vezes empoeirada, onde você consegue observar que o seu uso é muito pequeno, né? E a inspeção dos materiais acabam sendo manual mesmo, né? Você, a olho nu, aliás, você olha e está limpo ou não está limpo, e aí pequenas sujidades a gente acaba não identificando, né? Essa sujidade, muitas vezes, vai ser observada pelo instrumentador cirúrgico já em campo cirúrgico, né? E eu que ministro aula e treinamento para instrumentadores, já dei aula para mais de 100, treinamento para mais de 100 instrumentadores, é unânime a colocação deles da quantidade de instrumentais que chegam com sujidade lá na mesa de cirurgia, né, que na realidade não estão estéreis. E como os instrumentadores, eles têm pouca interação e treinamento, né, sobre os riscos de infecção, eles acabam passando ali uma gazezinha e utilizando um instrumental, muitas vezes sem referir ou solicitar a substituição daquele material. Bom, quando nós falamos de materiais avulsos, de materiais de caixas cirúrgicas, nós temos também os instrumentais com lúmen, tá? E o que a Organização Mundial da Saúde, no seu manual sobre descontaminação e reprocessamento de produtos para a saúde em instituições de assistência à saúde, traz com relação a instrumentos canulados? Ele diz o seguinte, que os dispositivos canulados devem ser verificados para garantir que os canais estejam limpos, tá? E essa imagem que eu trago é porque, assim, existem equipamentos, né, específicos para visualização de lúmens. Então, nós temos tanto o boroscópio, com câmeras, conectado em computador ou sem computador, que é possível de nós visualizarmos a parte interna dos lúmens. Esses dois círculos, essas duas imagens em círculo que tem no slide na parte inferior direita, são cânulas de lipoaspiração que foram inspecionados com um equipamento destes, né? E aí eu pude fotografar essas imagens.
Então, vocês olham no círculo à esquerda, que a gente observa a quantidade de ranhuras no interior dessa cânula, né? Que possivelmente é da forma como foi friccionado. E essas ranhuras é que vai propiciar o acúmulo de matéria orgânica durante o uso. Por isso que nós precisamos limpar muito bem esses instrumentais. A imagem da direita, o círculo da direita, ele mostra da entrada da cânula, ele está mostrando o fundo da cânula, a quantidade de resíduos de gordura presente numa cânula limpa após a esterilização, né? Então, quando nós falamos de inspeção de canulado, se nós não inspecionarmos com o auxílio de equipamentos, possivelmente nós estamos entregando material sujo para ser utilizado nos pacientes. E aí eu faço a pergunta número 3 para vocês. Como é realizada a inspeção dos instrumentos com lúmen no centro de materiais que você trabalha, né? É realizada a olho nu? Utiliza-se instrumentos apropriados como o boroscópio ou outro com a mesma finalidade? A inspeção do lúmen não é realizada por não haver o equipamento apropriado, que é o boroscópio. Então, vamos lá verificar o quanto que vocês realizam a inspeção, tá? Já era esperado, 100% dos participantes, tá, realizam a olho nu, e esta é a experiência que eu tenho mesmo no mercado, né? Nós não... Agora já deu uma mudadinha aqui na votação. 14% utilizam instrumentos apropriados e 14% a inspeção não é realizada porque não tem equipamento apropriado para esse tipo de inspeção. E realmente é isso que a gente observa mesmo, e é a experiência que nós temos no mercado, né? Que muitas vezes, como que nós fazemos? A gente não inspeciona, a gente simplesmente joga jato de ar comprimido no lúmen para verificar se sai algum resíduo de matéria orgânica, sólido ou líquido. Muitas vezes, quando a gente observa, quando a gente joga esse jato e observa que do interior sai água com algum tipo de coloração, então nós identificamos que tinha resíduo de matéria orgânica no interior deste lúmen, e aí a recomendação é que este lúmen esse material seja então encaminhado novamente para a limpeza. Bom, com relação à inspeção, a OMS traz observações que na realidade a nossa RDC 15 não traz, né, e que isso depende então de boas práticas ou de recomendação das associações e dos organismos nacionais e internacionais. Então, a OMS, ela traz no seu manual, ela vem falando sobre a inspeção dos produtos ópticos. Então, visualmente, né, a olho nu, nós conseguimos verificar se uma ótica está quebrada, certo? Mas, para que nós possamos avaliar e de uma forma empírica a qualidade de iluminação desse instrumento óptico, é só nós utilizarmos o armário de videocirurgia. Mas o que o armário de videocirurgia, qual é a informação que ele dá para um técnico de enfermagem, para um auxiliar de enfermagem? Olha, a ótica está iluminando bem ou não, tá? Muitas vezes, como que nós fazemos? Nós colocamos uma parte da ótica direcionada para a luz do ambiente, e aí nós olhamos na outra parte para verificar se ali tem fibras queimadas ou não. Ou seja, nós não temos um recurso adequado para avaliar se a luz está sendo transmitida adequadamente, a quantidade de fibras ópticas que está transmitindo luz é adequado ou não para se capturar uma imagem. Essa imagem é jogada para um monitor para que o médico, para orientar a ação do médico durante o procedimento cirúrgico,
né? Então, é muito grave a gente assumir que a ótica que nós estamos liberando para uso. E é outro problema que é muito comum nos hospitais que tem uma grande quantidade de videocirurgia, do cirurgião chamar o enfermeiro na hora do procedimento cirúrgico e mostrar, olha, essa ótica está embaçada, essa ótica não está funcionando, olha a imagem que essa ótica está projetando, né? E isso demanda tempo, é aumento de tempo anestésico e cirúrgico desse paciente. Nós temos que pensar que nós estamos aumentando o risco desse paciente cirúrgico. Então, se nós tivermos um equipamento que ele vá mostrar como que qual a porcentagem de fibras que está transmitindo a iluminação, se isto é adequado ou não, aí sim nós estamos respaldados pela nossa avaliação. Do contrário, nós não temos. Qual é a nossa responsabilidade de colocar uma ótica para uma cirurgia que mostra uma imagem embaçada como essa? Algumas vezes a gente tem outra para repor, e algumas vezes nós não temos outra para repor. E aí vai depender, então, da coragem do médico seguir em frente ou então cancelar essa cirurgia ou transferir ela para um outro momento. Mas no momento em que a ótica, que ele consegue visualizar que a ótica está embaçada, o paciente já está anestesiado há pelo menos 20 minutos, né? Então, hoje, nós temos instrumentos ópticos que podem medir qual é a quantidade de feixes, né, de fibra óptica que estão funcionando adequadamente, que estão transmitindo a luz adequadamente e quantos não estão. A OMS, ela traz também, no manual de 2016, ela vem falando sobre a inspeção dos produtos que atuam como fonte de energia e possuem isolamento. Então, ela vem trazendo que todo o material que através dele ele é utilizado como um eletrocautério, esse instrumental tem que ser muito bem avaliado para verificar se ele não tem fuga de corrente, né? Então, existem alguns danos nessa parte de revestimento dos monopolares ou de bipolares que é visível a olho nu. Mas quantas vezes nós pegamos uma pinça de laparoscopia que ela tem um pequeno arranhãozinho no revestimento que a olho nu, para nós, a pinça tá ok, dá para ser utilizada. E que na hora que essa pinça é colocada dentro da cavidade e é acionado a fonte de energia, tem uma fuga de corrente e acaba queimando estruturas de órgãos, né? Órgãos importantes dentro da cavidade desse paciente. Tem um case publicado pela ORNE que ele vem trazendo um evento adverso que aconteceu com uma paciente numa cirurgia robótica, aonde não foi percebido que a pinça ela tinha fuga de corrente, ela estava encostada numa artéria, o médico foi cauterizar um vaso, teve fuga de corrente e rompeu a artéria, e a paciente foi um caso super grave, evoluiu para uma laparotomia de urgência, o paciente perdeu muito sangue, entrou em choque, teve pós-operatório 2 dias de pós-operatório na UTI e teve o tempo de internação dela aumentado em até 10 dias. Então, são eventos adversos que ocorrem, né, por conta de não conformidades durante o preparo dos instrumentais na área de preparo. Muito bem, nós estamos indo já para a última pergunta, né? E agora eu preciso de saber de vocês qual a opinião de vocês em relação aos testes de transmissão de luz, né, nos instrumentos ópticos e os testes de fuga de corrente, se esses testes contribuem para aumentar a segurança do paciente cirúrgico, tá? Então, vou deixar o Nilson aí compartilhando a tela dele para saber qual a resposta de vocês. Um minutinho.
Parece que todo mundo já votou. Sim, todo mundo já votou. Vou compartilhar 100% das pessoas, dos participantes, então, referem que esses tipos de teste, eles aumentam a segurança do paciente cirúrgico, né? E algo, são problemas que acontecem no dia a dia dentro da sala de cirurgia e que muitas vezes, né, o enfermeiro que está, ou os profissionais que atuam na central de materiais estão distantes e acaba não acompanhando, né? Então, é muito importante a gente verificar e investir nesse tipo de recurso, porque é um recurso que nos respalda tecnicamente enquanto profissionais do Centro de Materiais de Esterilização. Que respaldo técnico, enquanto enfermeiro, eu tenho de dizer que eu inspeciono uma pinça de videocirurgia a olho nu? E se esse paciente tem uma queimadura, né? Eu tive um caso de uma paciente que foi fazer uma colestectomia laparoscópica, era uma paciente de 18 anos e uma garota muito bonita, tá? E durante o procedimento cirúrgico ela sofreu uma queimadura por este problema, tá? Fuga de corrente, só que foi na pele, tá? E queimou justamente na área entre as mamas que o cirurgião tinha feito para diminuir as incisões cirúrgicas no abdômen dela, para fazer um procedimento mais estético, né? Ele tinha introduzido, feito uma incisão muito pequena na região entre as duas mamas, e uma pinça que foi introduzida ali queimou a pele da paciente, chegou a fazer bolha e ter cicatriz e tudo mais. Enfim, nós tivemos que assumir o problema da paciente. Essa paciente, o hospital precisou pagar um tratamento estético para que removesse essa cicatriz que essa paciente ficou. Então, assim, e com toda a razão, ela era uma paciente que trabalhava com o corpo, ela era uma modelo. Então, ela não poderia ter uma cicatriz, né, resultante de um evento adverso decorrente de um instrumental que teve uma fuga de corrente. Então, é extremamente importante que a gente procure investir em tecnologias que nos tragam, que nos respaldem tecnicamente. Bom, agora nós vamos falar sobre a organização e montagem, tá? Então, o que a OMS, ela fala com relação à montagem dos instrumentais e dos materiais? Ela fala que o objetivo da montagem e verificação é a gente garantir que todos os produtos para a saúde estejam presentes de acordo com a lista de composição da caixa cirúrgica, né? Até porque cirurgia que abre cavidade, nós precisamos conferir os itens que entraram em campo e os que saíram, que todos os produtos para a saúde estejam montados corretamente, de acordo com as instruções do fabricante. Então, nós sabemos que na hora da limpeza nós desmontamos muitos instrumentais e que na hora de preparar eles precisam estar montados corretamente e funcionando corretamente depois da montagem, que todos os dispositivos são organizados no seu recipiente corretamente, garantindo a acessibilidade e a segurança do usuário. Então, isto é o que o manual da OMS fala. O que a AME, em 2017, ela fala sobre a questão da organização dos materiais. Ela diz o seguinte, que os itens a serem esterilizados, acessórios e sistemas de barreira devem ser organizados de acordo com a compatibilidade com o processo de ciclo de esterilização. E, é claro, de acordo também com a área física, né, do recipiente que eu vou armazenar e organizar esses instrumentos, tá?
E que os instrumentos, eles devem ser posicionados para permitir que o agente esterilizante entre em contato com toda a sua superfície. Então, nós sabemos que a esterilização ocorre pelo contato do agente esterilizante com o instrumental. Então, eles precisam estar organizados, tá? Em conjuntos, de acordo com a compatibilidade desses instrumentos, a sua compatibilidade com o processo de esterilização, e também eles devem estar dispostos de forma que o agente esterilizante entre em contato com todos eles. Então, eu trago aqui uma instrução de uso, né, que é do Spine, que é da Abbott, aonde vem essas instruções de uso de como processar. E essa caixa são dos instrumentais do Spine, né? Só que no Brasil ainda é muito baixa a quantidade de uso de instruções de uso dos fabricantes, né? Então, nós que estamos na área de processamento de produtos para a saúde, nós temos que exigir essas instruções para que nós possamos contemplar no nosso procedimento operacional padrão e orientar os nossos profissionais do CME de como eles devem preparar o material. Senão, nós continuamos como nós estávamos no passado, preparando da melhor forma como eu, profissional, julgo que é o ideal, né? E quando eu estou fazendo um julgamento, não estou baseada em nenhum documento oficial, é simplesmente um achismo. E esse achismo acaba aumentando o risco do paciente cirúrgico. Tá? A AME 2017, ela traz também, com relação à organização, que instrumentos com cremalheira, tá? Eles devem ser destravados na hora de organizar ele dentro das caixas, eles devem estar destravados, e o IASHMAN também recomenda isso, tá? E instrumentos que compreendem mais de uma parte ou com peças deslizantes ou removíveis devem ser desmontados se especificado na instrução de uso do fabricante, tá? Então, isso daí foi uma polêmica muito grande, e essa questão de você ter material, pinças com cremalheiras, fechado na primeira cremalheira, abertos, acaba gerando algumas polêmicas. Eu trouxe essa informação aqui, por quê? Porque uma colega que estava passando pelo processo de certificação pela Joint Commission, durante a avaliação do CME, ela me passou um WhatsApp e disse assim: você tem alguma referência dizendo que a pinça ela pode estar fechada na primeira cremalheira, no primeiro dente da cremalheira? Eu disse, olha, procurei nas referências que eu tinha aqui, se eu não me engano, o Assobec fala isso, mas no livro do IASHMAN e na AME, eles recomendam que os instrumentais venham com a cremalheira aberta e que eles venham organizados em clampes para instrumentais ou então longarinas, né? Então, só para dizer para quem está ouvindo que hoje as empresas certificadoras vêm fazendo essa cobrança dentro dos centros de materiais aqui no Brasil, tá? É claro que nós não temos ainda nenhum artigo científico publicado em relação a isso, né? Então, fica aí a dica para a gente fazer aí um experimento e validar essa técnica, tá? A AME vem dizendo também que os instrumentos não devem ser mantidos juntos com elásticos. Então, quando você tem múltiplos instrumentos, que você não utilize liguinhas, né, de dinheiro ou liguinhas elásticas ou elastiquinho para você manter esses instrumentais juntos, tá? A AME proíbe isso daí e é importante. E com relação a materiais desmontados, já foi uma polêmica muito grande. Tem hospitais que desmontam todas as pinças de laparoscopia e manda para a sala, e isso
muitas equipes médicas criam conflito por conta desse tipo de processo, né? Só que com relação às pinças de videocirurgia, nós temos uma tese de doutorado que contaminou as pinças, que preparou, esterilizou as pinças com micro-organismos e depois da esterilização ela não recuperou micro-organismo, ou seja, então o vapor saturado sob pressão, ele penetra no lúmen dessas pinças, nos canais dessas pinças e consegue destruir os micro-organismos, tá? Ainda com relação à organização, a AME ela vem trazendo, ela vem falando sobre os itens afiados ou pontiagudos, quais são os cuidados que nós devemos ter. E ela vem trazendo que esses itens, eles devem ser processados, só um minutinho que parou o compartilhamento aqui. Vocês estão vendo o meu slide? Sim, Jane. Tá legal, obrigada. Teve um probleminha aqui. Então, a AME, ela vem trazendo que esses instrumentais afiados ou pontiagudos, eles devem ser protegidos, tanto para não danificar as embalagens, quanto para não danificar o instrumental, tá? E também para manter o corte, né? E os instrumentos pontiagudos para que eles não entortem, certo? Então, ele fala que ela vem recomendando que esses protetores de ponta, quando nós utilizamos, eles devem ser permeáveis ao vapor e eles devem ser encaixados livremente e devem ser utilizados de acordo com as instruções de uso do fabricante, tá? Então, muitas vezes, a gente acaba querendo reciclar equipos de sangue, equipos de soro, que não são utilizados no hospital por algum motivo, e a gente corta um pedacinho e a gente veste no instrumental de uma forma muito justa, que a gente pode prejudicar a penetração do agente esterilizante. Então, não existe validação, não existe comprovação de que isso funciona do ponto de vista de esterilização dos instrumentais. Então, no mercado, existem protetores de pinças que a gente pode estar adequados para esse tipo de uso, né, e que vão proteger o instrumental, vão proteger os profissionais e vão proteger o paciente, porque possibilitam a penetração do agente esterilizante. Bom, com relação à organização, a AME traz também, referenciando a AME, a ST 79 de 2017, ela vem trazendo uma referência da AME ST 77, dizendo que os conjuntos de instrumentos, tá, incluindo o sistema de barreira estéreo, não devem pesar mais que 11 quilos ou 25 libras, tá? Então, este peso dos 11 quilos, ele tem duas finalidades, tá? Uma é a gente conseguir distribuir e organizar os instrumentos dentro do container, dentro do cesto, dentro da caixa perfurada, de forma organizada como está nesse container na imagem do lado direito da tela, né? E não como os instrumentos estão colocados nessa caixa perfurada do lado esquerdo. Então, os instrumentais, eles precisam estar organizados para que o usuário, para que o instrumentador cirúrgico tenha segurança ao retirá-los do interior da caixa. Nós temos que distribuir esse peso para a gente evitar o dano no sistema de barreira estéreo rígido, no caso do container, no caso dos cestos, no caso das caixas perfuradas, tá? E, por outro lado, quando a gente consegue uma organização e uma distribuição, nós temos uma melhor penetração do agente esterilizante, né? E o contato desse agente esterilizante com a superfície dos instrumentais, tá? E também do ponto de vista ergonômico. Por quê? Do ponto de vista ergonômico,
nós não podemos colocar caixas muito pesadas, porque as pessoas que estão trabalhando tanto na área de preparo, como na área de esterilização, montagem de carrinhos, armazenamento, né, elas repetem a tarefa, o transporte dessas caixas muitas vezes. Então, se nós colocarmos muito peso na caixa, além de nós prejudicarmos o processamento do produto para a saúde, nós também prejudicamos a saúde do trabalhador. Como é o último momento em que nós temos contato, né, com esse material aberto, é o momento também no momento do preparo, nós temos que colocar, então, o integrador químico dentro dessa caixa, né? Então, é outro item que nós precisamos treinar os nossos profissionais com relação ao local que eles devem colocar e quantos eles devem colocar dentro da caixa. Segundo o Yashman, em 2016, ele fala que quando você tem mais de um nível dentro do container ou dentro da caixa, ou seja, você tem dentro de um container 3 cestos, o Yashman recomenda que você coloque 3 integradores, um em cada nível, tá? Então, é importante a gente orientar esses profissionais de como e em que local ele deve ser colocado e qual é a finalidade, para que ele reconheça a importância do produto como um todo. Bom, falando de organização, nós temos muita tecnologia que nos auxilia na organização dos produtos para a saúde, para a área de preparo. Então, uma das formas de nós identificarmos facilmente os materiais, de que caixa é cada instrumental, para a gente minimizar o erro humano na área de preparo, nós temos as identificações coloridas, que nos auxilia bastante, né? Então, você ter uma identificação colorida na caixa, a mesma identificação nas pinças, você ter um padrão por especialidade, tudo isso nos auxilia muito a evitar o erro humano. Aliás, é um dos fatores muito contemplados ergonomicamente, que é a identificação por cores, né? A ergonomia, ela traz para esse conhecimento para a área técnica, para a área operacional, que o ser humano, ele grava mais facilmente as cores, e é mais fácil da gente identificar. Então, existem, né, as fitas adesivas, para quem não é a favor da fita adesiva, tem as pérolas para identificação, tem os espirais, enfim, existem uma série de identificações, tem os QR codes que dá para ser colocados nos instrumentais. E outras identificações por cores também, como identificação de cestos que o material precisa de para manutenção, identificações para você colocar a listagem da quantidade de instrumental no conjunto que você está montando, suportes que você consegue colocar ali a lista de materiais para conferência após o procedimento cirúrgico, antes de fechar a cavidade de cirurgia. Então, assim, são instrumentos que nós temos que podem nos auxiliar no processo organizacional da área de preparo. E a OMS, ela traz no seu manual essa foto, é um print do manual, da foto do manual que está aqui, que ela fala que nós não devemos colocar, não podemos colocar as listagens em papel sulfite junto com o instrumental. Primeiro, porque o papel sulfite, ele solta particulado, tá? Segundo, que ele pode funcionar como uma barreira microbiana, tá? Na hora do processo
na hora do processo de esterilização, ele funcionar como barreira microbiana, não, ele funcionar como uma barreira técnica, impedindo que o agente esterilizante entre em contato com a superfície dos instrumentais, tá? E uma outra coisa é que o papel sulfite, ele contém celulose, e a celulose, ela funciona como um alimento para micro-organismos, certo? Então, colocar papéis como a listagem da caixa dentro da caixa junto com o instrumental é a gente aumentar os riscos do paciente cirúrgico, ok? Bom, Só interromper um segundo, Giane, só para informar que nós já estamos com 1h10, tá bom? Tá ok, Alexandre, obrigada. Obrigado. Falando sobre a embalagem e identificação, o que a OMS ela traz? Ela traz os requisitos para os sistemas de embalagem, né? Então, ela vem falando que os sistemas de embalagem devem ser apropriados aos itens que estão sendo esterilizados. Então, deve permitir a identificação, permitir fechamento completo e seguro dos itens, proteger o conteúdo de embalagens contra danos físicos, permitir abertura e acesso ao conteúdo sem contaminação, manter a esterilidade do conteúdo até o ponto de uso, facilitar a técnica asséptica em todos os momentos, incluindo na abertura do pacote, fornecer integridade de vedação adequada, fornecer barreira adequada, ser compatível ao processo de esterilização, permitir a penetração e remoção do agente esterilizante, manter a integridade, permitir o uso de materiais compatível, né? Ou seja, que não é degradável, ser resistente a perfurações, ser resistente à penetração de micro-organismos. Além disso, a embalagem ela não deve conter na sua estrutura produtos tóxicos, tá? Ela deve ser inviolável. A partir do momento que ela for violada, ela deve mostrar que ela foi violada e ela não, no caso de envelopes, ela não deve possibilitar uma segunda selagem, tá? Para evitar o reuso desse sistema. E ela fala ainda que os materiais de embalagem devem ser armazenados à temperatura ambiente de 18 graus, entre 18 e 22 graus, e a uma umidade relativa entre 35% e 70%. Agora, quando nós falamos de manutenção de temperatura e umidade relativa, a gente tem um foco muito forte na área de armazenamento, só de armazenamento de materiais esterilizados. Só que a gente precisa também manter essas embalagens flexíveis a essa temperatura na área de armazenamento no almoxarifado e antes de embalar o material, que é na área de preparo, tá? E a OMS diz também que deve ter um equilíbrio entre umidade, a temperatura e umidade do material de embalagem, é importante para que a gente garanta a integridade da embalagem, né? E ela efetivamente sirva como barreira microbiana. E que os sistemas de embalagem devem ser utilizados de acordo com as instruções de uso do fabricante. Então, sempre instruções de uso de tudo aquilo que nós utilizamos, tanto dos produtos para a saúde quanto dos produtos de embalagem. E a gente deve respeitar, porque a gente tem um foco, né, muito no prazo de validade do material após a esterilização. Mas a gente precisa considerar o prazo de validade da embalagem, do produto como um todo, que o fabricante normalmente deixa printado no envelope e no caso do SMS, vem na embalagem primária dele, que é nas caixas, e a gente deve ter isso registrado, deve ter isso anotado. Bom, a RDC 15, ela traz também na sua seção 4, quando ela fala de inspeção e preparo, ela fala no artigo 77 que o CME e a empresa processadora devem utilizar embalagens que garantam a manutenção da esterilidade do conteúdo, bem como a sua transparência
a sua transferência sob técnica asséptica. Então, ela vem trazendo o papel grau cirúrgico no container, o SMS, e o que ela traz aí? Que as embalagens utilizadas na área de preparo, utilizadas pela instituição de saúde, elas devem ser regularizadas junto à Anvisa para uso específico em esterilização. E ela faz a proibição de uma série de papéis que se utilizava no passado, como o craft, o manilha, que hoje não é proibido de usar no Centro de Materiais de Esterilização. E no artigo 80, ela fala sobre a selagem das embalagens tipo envelope, que deve ser feita por termoseladora ou conforme orientação do fabricante, certo? Então, nós temos as seladoras para fazer a selagem térmica e nós devemos, né, como nós temos que validar os processos, né, a nossa operação diariamente, utilizar os testes de selagem, tanto para Tyvek quanto para papel grau cirúrgico, que vão demonstrar se a seladora ela está na temperatura adequada para o papel ou para o Tyvek, e se a pressão exercida sobre aquele envelope é a adequada para promover a selagem dos envelopes. Com relação ao sistema de embalagem rígido, né? O sistema rígido, nós temos que ter os insumos adequados, tá? Então, nós devemos ter os filtros, né? Descartáveis ou os filtros de múltiplo uso, as etiquetas adequadas e o lacre para os containers, tá? Eu fui fazer uma consultoria num centro de materiais que utilizava containers, só que para economizar lacre, eles lacravam só um lado. E depois de um determinado tempo, eles já não lacravam mais porque estava fechado. Como que o centro de materiais pode se responsabilizar por um ato desse, né? Não utilizar o lacre. Se eu não utilizo o lacre, eu não garanto a inviolabilidade do sistema. Então, é super importante. Com relação à embalagem, né, com campo de algodão ou com SMS, eu preciso utilizar as fitas adequadas. Então, hoje a gente sabe que para diminuir o custo, as pessoas utilizam a fita zebrada convencional, que fixava muito bem o campo de algodão cru, mas o látex ela não fixa adequadamente, a gente fica dando várias voltas para que uma fita sobreponha a outra, para a gente lacrar o SMS, enquanto nós temos fitas específicas que numa quantidade muito menor, nós vamos oferecer mais segurança no processo de lacrar, né, o pacote feito com SMS. E para esse tipo de pacote, existem as etiquetas com um indicador também tipo 1, aonde você tem as informações exigidas pela RDC 15, tá, para identificar esses produtos. Nesta sessão também, nós temos o artigo 88, que trata da obrigatoriedade da identificação, e o artigo 84, que vem falando quais são as informações mínimas que nós precisamos ter nas embalagens. E ele diz o seguinte, que nós precisamos ter nas embalagens, no rótulo de identificação, nós temos que ter uma etiqueta que deve conter, no mínimo, o nome do produto, o número do lote, a data de esterilização, a data limite de uso, o método de esterilização e o nome do profissional que foi responsável pelo preparo, tá? E essas informações é o mínimo. Se o usuário, né, se a instituição quer colocar o logotipo, o nome do hospital e mais informações, ela pode colocar. Mas essas daqui é o que a legislação exige para a gente. Já estamos terminando, tá, pessoal? E no artigo 82, a RDC vem trazendo o controle da utilização dos campos de tecido, né, dos campos de algodão. Então, lá vem especificando
né, de acordo com a literatura científica, de acordo com a comprovação, que você não pode utilizar os campos de algodão mais que 65 vezes e que você precisa ter o monitoramento e o registro das substituições do seu enxoval de campos utilizados pelo Centro de Materiais e Esterilização. E aí, só para a gente finalizar, eu quero deixar aqui para vocês a seguinte mensagem, que o que proporciona a segurança do paciente são boas práticas. É nós seguirmos a legislação e nós seguirmos tudo o que tem de boas práticas no mercado. Então, eu preciso seguir a literatura internacional, as recomendações internacionais, as recomendações nacionais, no mínimo, né? Eu tenho que me comprometer de segui-las, porque se eu não tiver boas práticas, eu não consigo oferecer segurança para o paciente, e aí todo esse processo de cirurgia segura não se sustenta apenas pelo checklist que nós realizamos na sala, pelo time-out, pelo sign-in, pelo time-out, pelo sign-out, né? Eu preciso muito mais. Então, assim, a área de preparo e embalagem do Centro de Materiais e Esterilização é uma das etapas muito críticas dentro do processamento. A mais crítica é que tudo esteja limpo, mas eu só sei que tudo está limpo se eu conseguir inspecionar e comprovar na área de preparo que realmente está limpo. Então, que eu tenho que ter boas práticas nessa área para que eu possa oferecer segurança para o meu paciente, né? E para que efetivamente eu possa me orgulhar de fazer parte do protocolo, né, mundial de cirurgia segura. E já para a gente finalizar tudo, eu gostaria que vocês acessassem, né, através do QR Code ou através da plataforma www.mente.com e vocês digitassem uma palavra que resume o significado deste evento na sua vida profissional, tá? Desde já, eu juntamente com a FAME, agradecemos a presença de todos vocês, né, por se disponibilizarem em estar conosco neste período, e me coloco à disposição para perguntas. Eu vou minimizar minha tela, porque o Nilson vai compartilhar a plataforma do Mente. Vamos lá. Votando, é muito importante, tá? Digita aí, gente, que eu vou falar uma coisa para vocês, tá? É uma brincadeira bem interessante, sai muita coisa significativa para gente. Mais um tempinho. Ah, que bacana, gratidão, desafio, responsabilidade, enriquecimento do saber, ciência, paciente, atualização, segurança, renovando conhecimento, boas práticas, oportunidade, conhecimento, IDU, aprendizado. Muito bem, não finalizem não, eu vou passar a palavra para o Alexandre, quem ainda conseguir pode mandar, tá? Que ele vai se formando, depois o Nilson pode compartilhar novamente a tela, mostrar para a gente, tá? E eu passo a palavra para o Alexandre, que é o coordenador aí. Perfeito, Jeane, muito obrigado. Deixa eu só ver se está aqui, tá perfeito. Sempre que eu ligo,
Eu só esqueço de ligar o microfone. Fica bem difícil realmente me comunicar, mas é a emoção do momento. Estou adorando ver essa formação desse painel aqui. Obrigado, Jeane, pela profunda e bem sustentada apresentação. Eu entendo que todos estamos num dos momentos mais importantes da nossa geração para avaliarmos as nossas práticas para o combate das infecções relacionadas à assistência à saúde e seus efeitos na segurança do paciente. Estamos todos engajados, eu particularmente um tanto apavorado, né, em pânico, mas a gente tem que focar nesse novo normal, que esse novo normal seja mais controlado e seguro. Se a gente puder controlar, a gente vai chegar à segurança, né? Bom, antes de eu seguir para as perguntas, eu vou pedir para que todos os que ainda não enviaram pelo chat o seu nome e e-mail, que façam agora, para que a gente possa enviar os certificados de participação no curso aos presentes, tá bom? Então, vamos lá para as perguntas, tem várias. A primeira pergunta, Jeane, que eu vou colocar para você, é uma pergunta que veio agora no finalzinho, de alguém que certamente deve ter gostado da palestra e perguntou se você tem Instagram. Ai, olha, que vergonha responder essa pergunta assim, tá? Mas eu não tenho, eu sou muito pobre em redes sociais, viu? Muito pobre. Esse é um problema que eu preciso melhorar, tá, gente? Se preocupa, Jeane, que nós vamos te ajudar a isso. Aliás, a Tatiana, que nos escuta, que é nosso suporte no marketing aqui, ela vai dar um jeito de fazer isso ficar pronto ainda em julho. Por favor, Tatiane, arrume o Instagram da doutora, porque estão perguntando aqui, querem seguir as dicas dela. Conte conosco, Jeane, para isso. Mas vamos para as perguntas, que tem uma série de perguntas bem bacanas aqui. O Caio mandou uma pergunta. Tenho uma dúvida. Posso colocar a listagem dos instrumentais no SMS fora da caixa? Depende, tá? Se for para você colar sobre o SMS, não pode, tá? Então, se você colar sobre o SMS, o efeito que ele vai ter sobre os instrumentais vai ser o mesmo, né? O que vai diminuir é o problema, é aquilo que eu disse, como ele não está em contato com o instrumental, ele não vai transferir a tinta da impressão para o instrumental e para o sistema de barreira rígido ou caixa perfurada, e ele não vai servir de alimentos para micro-organismo lá dentro da caixa, dentro do instrumental. Mas do lado de fora, sim. Então, você tem que pensar que você acaba comprometendo o ambiente, porque você tem várias caixas, todas elas com papel sulfite. E a gente já tem um problema do sulfite, que são as etiquetas, que não tem como a gente ser de outra forma, né? Então, você vai estar aumentando a quantidade de celulose no teu arsenal. Então, eu recomendo que a gente tenha outras formas. Maravilha, Jeane, obrigado. A Valquíria perguntou, também tem uma dúvida. Em relação ao armazenamento de artigos estéreis embalados em grau cirúrgico no arsenal, eles devem ser acondicionados em caixas hermeticamente fechadas, com tampa, ou podem ser colocados em cestos de metal vazado? Eles podem ser colocados em cestos de metal, tá? Vazados, não tem problema. Esses cestos, eles podem ficar armazenados em armários fechados ou abertos. O que você tem que manter é a condição de limpeza da área física do arsenal, né? Então, assim, redução de emissão de particulados, um ar-condicionado com filtro, né? Que você tem aí um controle, uma manutenção dos filtros, tá? Mas não tem problema, ele pode ficar assim. Evitar o manuseio excessivo, circulação de pessoas desnecessariamente. Então, esses cuidados que a gente precisa ter, tá? Maravilha. Vamos lá, a Raquel pergunta, então, se o material está esterilizado, está guardado, mas você observou que esse grau cirúrgico acabou vencendo, pois o material não é utilizado com muita frequência, deve ser retirado para reprocessar?
Muito boa pergunta, Raquel. Quando o prazo de validade da embalagem está vencido, você não consegue mais garantir a integridade dessa embalagem. Nós não temos parâmetro para dizer ela vai começar a se deteriorar. Possivelmente, a data é porque o produto vai iniciar um processo de deterioração. Quando isso vai acontecer, nós não temos essa informação. Então, você precisa retirar isso e trocar sim. Tá? Eu consideraria isso eu consideraria isso como um evento relacionado. Tá? Perfeito. Olha, eu vou fazer estas duas últimas perguntas que chegaram, está chegando uma enxurrada de perguntas, a gente vai ficar aqui o resto da noite e a gente não pode, a gente tem um horário, então eu vou ter que fazer essa pergunta aqui da Lídice. Posso guardar o material que passou por desinfecção com material esterilizado dentro do arsenal estéreo? Pode ser em prateleiras diferentes? Pode. Pode sim. Você pode guardar o material que passou pelo processo de desinfecção. O processo é realizado por conta da condição em que ele vai ser utilizado, tá? E não tem problema nenhum. Esse material não tem risco para o material estéreo. Ele não vai contaminar o material estéreo. Pode guardar, não tem problema nenhum. Tá, a última pergunta que eu vou passar hoje, e aí eu quero que vocês saibam que as outras perguntas que foram recebidas vão ser enviadas para a doutora Giane e ela vai responder para vocês assim que a gente terminar tudo, a gente vai mandar os certificados para todos vocês, perdão. Vamos mandar os certificados para todos e aí ela vai responder também as perguntas que não foram respondidas. Isso vai ser dividido com todo mundo, tá bom? Eu vi que tiveram duas perguntas, Giane, relacionadas com armazenagem e transporte. Então, eu acho que a gente pode já ter uma boa ideia para o próximo webinar, para a gente falar exatamente sobre esses dois temas que eu já percebi que o pessoal tem bastante dúvida. Então, como esse é um programa de cursos que vai cobrir todo o processamento, a gente pode seguir na linha, porque o pessoal tem bastante dúvida. Eu queria dividir com você uma questão, porque a gente falou de riscos relacionados aos eventos, você acabou de falar de evento relacionado, eventos adversos, e existem muitos profissionais aí na minha andança que querem muito resolver os problemas, eles estão lá, eles estão percebendo todos esses riscos, e no final do dia eles não conseguem recursos, ou seja, um apoio orçamentário para poder fazer os investimentos necessários na central para resolver esses riscos que eles estão vendo ali todos os dias. Eu queria saber se no teu tempo porque assim, a gente já viu aqui com as tuas explicações as evidências científicas, a gente já viu as boas práticas, toda a parte de diretrizes, e a gente sabe que tem que consultar as instruções de uso. Mas e com a tua prática? Você tem alguma dica para compartilhar com o pessoal de como eles podem se munir de informações para conseguir apoio da instituição para resolver esses problemas? Ai, que pergunta difícil, hein? Olha, mas é uma pergunta super importante, viu, Alexandre? Existe uma angústia que eu tenho, que é o seguinte: tem algumas plataformas que o usuário, as pessoas que estão na prática assistencial, que estão lá na linha de frente, elas não conseguem acessar, tá? Mas o Google já é uma excelente ferramenta para a gente, porque quando você coloca algumas palavras técnicas no Google, você acaba acessando o Google Scholar, que tem alguns trabalhos científicos sérios lá, né?
Então, essa é uma das formas de você acessar informações do que é que está acontecendo, você sondar como que está acontecendo no mundo e quais são os problemas que têm acontecido. Porque, vamos supor, eu trouxe 2 artigos científicos, como eu falei para vocês, que ele não trouxe novidade para nós. Porque a gente, na prática, todo dia a gente está vendo isso daí. Mas lá você encontra alguns artigos científicos que trazem problemas que com você ainda não ocorreu e que ele te dá um alerta, fala, olha, em tal lugar aconteceu. Não interessa se é na África, na China, onde quer que seja, já aconteceu. Então, é importante você utilizar isso daí e dizer, olha, isso já aconteceu, não é que nunca aconteceu e que se acontecer aqui vai ser a primeira vez no mundo. Não, o risco existe, já existem eventos adversos relacionados a isso, e nós temos que nos prevenir aqui. Isso é a primeira coisa, tá? A segunda coisa é que no passado, né, eu trabalhei muitos anos em centro cirúrgico e central de materiais e esterilização, e eu sou de uma época em que nós estávamos formando os conceitos, os estudos, as pesquisas, os grupos para se discutir problemas. Então, e nós tínhamos um agravante que a nossa comunicação, ela era por cartas ou somente por telefone. Então, se eu estou no Tocantins, eu quisesse saber o que se faz em São Paulo, dependia de um interurbano meu, que era caro. Hoje não, hoje nós temos o WhatsApp, nós temos inúmeros grupos, nós temos e-mail, nós temos as redes sociais que dá para a gente se comunicar com as pessoas e perguntar como que você está fazendo. Então, no passado, nós íamos muito pelo improviso, pelo embasamento que eu tinha até aquele momento, até eu descobrir dentro de um congresso, que era um momento de conseguir encontrar as pessoas, ouvir alguma coisa que me fazia voltar para o meu trabalho e mudar, né? Hoje não. Hoje a gente está falando, eu estava vendo que tinha o pessoal do Tocantins acessando aí, né? Há 2 semanas atrás, eu estava falando com o pessoal do Peru, dei 2 dias de aula para o Peru daqui da minha casa, né? Essa semana eu tive um treinamento com o pessoal da Espanha. Então, assim, hoje a comunicação está muito fácil. Então, assim, você passar um WhatsApp no grupo e falar, olha, vocês têm o contato da Carmen Poser no Rio Grande do Sul? Eu gostaria de saber qual é a prática dela, discutir isso, né, com os profissionais que estão aí, ou com, né, outros profissionais que você conhece, ou que você tem contato, ou que você ouviu falar, e aí você conseguir ir reunindo essas informações para você justificar as tuas solicitações, tá? A gente observa que tem ainda muito esse fator complicador de você não conseguir estrutura, a tecnologia para te respaldar, tá? Porque você envolve a administração, envolve dinheiro. Mas a gente tem que pensar que a enfermagem está num outro momento. Nós estamos num momento de planejamento, de orçamento, né? Hoje o enfermeiro, ele está muito mais preparado para as questões de gestão. Então, o que é prioridade para mim em termos de segurança ou em termos só técnicos e não de segurança, e tentando ir trabalhar isso com a alta gestão. Isso é o que eu acho que pode ajudar. Excelente, Jeane. Muito obrigado. Sei que é uma pergunta complicada. De acordo com a minha prática, que é pequena, mas eu converso com muita gente, eu tenho muito contato com o pessoal de enfermagem, e basicamente o que as pessoas que têm bastante sucesso em conseguir esse apoio financeiro, ou seja, esse apoio orçamentário para os investimentos necessários, são pessoas que fazem 4 passos muito importantes. Primeiro, elas põem na cabeça que elas estão brigando pela segurança do paciente e pela saúde ocupacional. A gente está falando aqui de Covid, a gente vê que com o enfermeiro doente, não tem ninguém para cuidar do paciente. Então, eu acho que não é só a segurança do paciente, a gente tem que ter na cabeça que a segurança do paciente e a saúde ocupacional. E aí, se a gente conseguir demonstrar que a gente não tem recursos e tempo suficiente
para fazer tudo que a gente precisa, e a gente precisa de apoio, e esse apoio tem que ser baseado em relatórios, ou seja, você provar esses relatórios, as pessoas, eu daria 4 passos, uma dica de 4 passos, onde você descrever bem a situação que você está tendo, colocar com riqueza de detalhes o histórico de problemas que você está tendo, para não dizer que você chegou um dia chateado, se enfesou com aquilo e quer alguma mudança. Ter uma avaliação bastante correta do problema, ou seja, sem devagar, ser bastante direto no problema e as consequências daquele problema, porque a pessoa que está avaliando aquele investimento, muitas vezes, não conhece a gravidade do problema, então, entregar uma boa avaliação e entregar as recomendações com riqueza de detalhes do que você, como especialista contratada, você é a pessoa que tem que recomendar as coisas e foi contratada e recebe salários para isso. As recomendações, entrega isso nas mãos das pessoas que eu tenho certeza que você vai estar mais do que 50% do caminho andado para conseguir os recursos que você precisa. Alexandre, você falou uma coisa fantástica, tá? A gente precisa ter, o enfermeiro ele precisa ter a consciência que a informação técnica quem tem é ele. O administrador do hospital, a alta gestão, ele não tem informação técnica. Depende de quem está na CME levar para ele a informação técnica. É isso aí. Muito obrigado. Então, eu vou me despedir de vocês. Quero agradecer a doutora Giane pela excelente palestra, e especialmente a vocês que ficaram aqui com a gente até tarde, pela participação. Nosso compromisso é com a saúde. Para isso, a gente vai manter esse canal aberto, com webinars mensais, serão comunicados a todos com antecedência, e esse convite pode ser encaminhado a todos os seus contatos que possam se beneficiar desse conteúdo. Vocês podem também acessar o nosso site, as nossas redes sociais para maiores informações sobre o Programa de Educação Permanente da FAME e demais conteúdos que estão lá disponíveis. Aproveitem para curtir as nossas páginas, para receberem esses avisos e conteúdos também pelas redes sociais. Participantes desse webinar receberão a apresentação desta tarde, juntamente com uma pesquisa de opinião, de onde tiraremos as sugestões para a melhoria contínua do nosso trabalho, juntamente com o certificado de participação. Eu desejo a todos uma boa noite. Espero vê-los aqui por aqui nesse nosso canto de novo no mês que vem. Grande abraço e muito obrigado. Obrigado a todos, tá? E eu quero só fazer uma observaçãozinha que eu vi aqui, que tinha uma perguntinha, se o material de laparoscopia pode esterilizar montado. Pode sim, já foi comprovado cientificamente que esteriliza, tá ok? Então, só deixar esse meu recado, meu muito obrigada. Tá certo, enquanto a gente está junto, tem que trocar conhecimento. Obrigado, Giane. Obrigada, tchau, tchau. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.